Então, muito boa tarde, damos as boas-vindas e que todos possamos usufruir em pleno de tudo o que de bom esta casa tem para nos oferecer. Vamos continuar com a leitura do livro de Jesus para os que sofrem. É seu autor Clóvis Tavares. Estamos neste momento no capítulo 8 com o tema Ele disse, quero. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 2 e 3. Não muitas almas talvez tenham cultivado tão intensa e inteligentemente a vontade quanto Luís Pasteur. Sua existência é comovente história de uma vontade bem dirigida e firmemente sustentada. Nele, em toda a sua vida, esse robusto querer foi sempre acompanhado pelo espírito de serviço, uma aliança perene. É que, se ele comandava em seu mundo interior os dinamismos sutis da vontade, não menor apreço concedeu ao trabalho, seu trabalho de cientista, de simples químico, que foi um verdadeiro sábio, um incansável pesquisador. Nascido de um operário humilde e de uma modesta filha de jardineiros, do início do século passado, era dotado do mais profundo sentimento de amor familiar. Extremosamente carinhoso para com seus pais e suas irmãs, Pasteur teve uma infância feliz no seio da pobreza honrada de seu harmonioso lar. Para ele, contam seus biógrafos, as três palavras da mais alta significação e maior profundidade eram justamente aquelas cuja essência enriquecia seu espírito: vontade, trabalho, paciência. Aos 19 anos, já professor e ainda estudante, revelava suas íntimas reflexões numa carta às duas queridas manas. Querer é uma grande coisa, porque a ação e o trabalho seguem a vontade. E o trabalho quase sempre vai acompanhado pelo êxito. A vontade abre as portas, o trabalho cruza-as e o êxito espera para coroar os esforços próprios. Fundindo aquela tríade preciosa, que foi uma das suas descobertas, Luís Pasteur foi o estudante admirável, o mestre de matemática, o professor de física e de química, o gênio da bacteriologia. A ele se devem inúmeras descobertas e a ciência foi outra depois dele. A história nos tem dado inúmeros exemplos semelhantes, figuras exponenciais da raça humana. Esses seres valorosos conseguem atingir grandes altitudes de coragem, de poder e de vontade, de paciência, não obstante as batalhas incruentes de uma vida inteira. Exemplificam dedicação ao trabalho, altruísmo, em esforços fiéis e contínuos, sempre visando o bem da humanidade. E muitas vezes, ou quase sempre, entre sacrifícios, dores morais, enfermidades físicas, ultrajes e perseguições, nem podemos imaginar quanto sofrem sob o rolo compressor do farisaísmo de todos os tempos. Superando bravamente duras provações, Pasteur foi um desses grandes espíritos, um vanguardeiro da evolução humana. Seu exemplo, que fala muito alto,
bem se encaixa na lição evangélica do leproso curado por Jesus. O pobre enfermo, um exemplo de fé viva, intuiu o poder da vontade e o amor soberano do Cristo. Senhor, disse ele, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. E o Mestre Divino, no comovente episódio, exemplifica a excelência da vontade colocada a serviço do bem nas manifestações do amor. Jesus sobrepõe-se, cônscio da sua divina autoridade, às determinações religiosas da época que impediam a quem quer que fosse de tocar num leproso. O Senhor não atendeu ao preceito de impureza legal. Exerce tão somente sua ilimitada e compassiva bondade. Estendendo sua mão poderosa, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. A vontade, tanto quanto outras energias da alma, tem sido tão discutida quanto exemplificada. Quando o querer se coloca sincera e humildemente a serviço do amor, é a mensagem de vida para todos nós. O exemplo de Jesus, curando instantaneamente o infeliz anciano, não só nos comove o espírito, quanto nos aponta o alvo a atingir, o grau sublime do divino poder, sempre em aplicação altruísta. Embora possamos estar em sincero esforço de conquista dessas forças superiores, triunfantes do mal e da treva, ainda não atingimos a meta do exemplo divino. Mas continuemos perseverantes, é nosso dever, sempre e sempre. Importa confiar nele, pois ele mesmo fortalece a nossa vontade, abençoa o nosso trabalho e purifica nossa paciência, unindo-nos ao seu amor. Na alegria, na perplexidade ou na tribulação, na paz ou sem ela, não devemos esquecer-nos de que foi ele e não outro quem nos disse: sem mim nada podeis fazer. São palavras de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. E encontramos esta mesma passagem de Jesus em João capítulo 15, versículo 5, no livro Fonte Viva, com o tema Saibamos Cooperar. E diz-nos Emmanuel, que é o autor deste livro Fonte Viva, através de Francisco Cândido Xavier, que o psicografou. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Todos recebemos de Deus nosso Pai a essência divina, algo que está em nós e que dará frutos quando nos dispusermos, quando tivermos capacidade para tal. Entretanto, vamos já fazendo aquilo que nos é possível. Vamos trabalhando, vamos nos esforçando nesse sentido. Referimos-nos aqui, diz-nos Emmanuel, porém, aos cultivadores da fé que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos. E companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar
sem o influxo da sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Vemos então que sem essa seiva, sem esse amor, sem esse influxo da sua vontade, nada poderíamos fazer. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, qualquer esforço que possamos fazer em nosso favor ou em favor do próximo. É lição abençoada, é algo que fica gravado em nossa consciência. Nem que seja, como ele nos diz, apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O Mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina através da palavra académica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Ele, Jesus, permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da Terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar, desse modo, nos círculos de serviço a que fomos chamados a concurso cristão. Cada um de nós, no seu meio, no seu círculo, poderá fazer muito. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje talvez te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador, no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao Divino Artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental da nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Possamos então, com a nossa vontade, o nosso querer, todas as nossas forças, com todas as boas energias que a nossa alma tem, e sincera e humildemente nos possamos colocar ao serviço do amor. Desse modo, estaremos não só evoluindo, crescendo, que é essa a finalidade com que viemos à Terra, mas estaremos cooperando na grande obra que é a criação divina. Obrigada pela vossa atenção.